do verso 22 ao 23, do 22 ao 30, João capítulo 3, do verso 22 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João respondendo disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já é este o meu gozo, está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos porque não é somente pela fé, nós podemos sentir a sua graça nessa noite. Podemos sentir sua presença, podemos sentir o calor do seu fogo sobre nós. Pedimos a Deus que, assim como diz o pregador, nenhum homem sai igual quando o Senhor toca nele. Que nesse momento possa ser, Deus, um momento desse, que nós possamos ser tocados pelo Senhor e sairmos daqui diferentes, em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra que eu trago essa noite, ela é tanto quanto de instrução, como também de nos aproximarmos mais do Senhor, amém? O verso 30 do capítulo 3 de João, ele tem um versículo que ele é muito conhecido, muito, talvez você já ouviu isso várias vezes, em várias legendas, né? Que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso, quando nós paramos para pensar o que ele significa, ele é muito importante, que ele cresça e que nós diminuamos. Recitar esse versículo é até fácil, o problema é obedecermos ele. Obedecermos esse versículo é uma das coisas mais difíceis na fé cristã, porque ele é um desafio. Ele é um desafio ao quê? Ao homem moderno, ao mundo moderno que nós vivemos hoje, que ele nos instrui ao quê? Você praticamente é aquilo que você tem. Você é o quanto de valor você tem agregado. Se você tem posse, se você tem estudo, se você vem de boa família, isso é uma pessoa boa diante desse mundo. Isso é alguém que venceu na vida. Se você mora num bom lugar, tem uma boa casa, não é assim? Tem um bom emprego, é tranquilo na vida, você venceu. Para isso, esse é o padrão de sucesso do mundo, do homem moderno. Os filhos, né, em escolas boas, esse é o padrão de quem venceu. Mas, olhando para o panorama de Jesus Cristo, como ele enxerga o sucesso de um homem, a gente percebe que é totalmente averso ao mundo. Totalmente averso ao mundo. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, que foi um homem que viveu esse versículo, se você olhar a biografia dele na Bíblia inteira, pegar os detalhes, um homem que era judeu, fariseu de fariseu, criado, né, aos pés de Gamaliel, um homem preparado na palavra, instruído, um homem de posse, e você olhar, ele estava bem. Quando ele aceitou a Cristo, ele viu que tudo aquele que ele tinha não valia muita coisa, que tudo aquilo que ele tinha conquistado de nada valia diante da supremacia do conhecimento de Cristo. Ele olhou, colocando na balança o sucesso que aparentemente ele tinha com aquilo que Cristo representava, ele falou assim: isso não vale de nada mais. Isso, para mim, ele fala que era considerado como esterco, não valia mais nada. Por quê? Porque agora ele conheceu o Senhor.
E o que valia agora a vida do apóstolo Paulo? O que ele sempre diz nas suas cartas: que morra as minhas vontades, que a minha vida seja escondida em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está vivendo? Que Ele cresça e eu diminua. Amém? Que Cristo apareça na minha vida, que Cristo seja o centro, que quando alguém olhe para mim, eles percebam que eu sou um cristão, que eu não vivo mais segundo os parâmetros desse mundo. E isso é o panorama do apóstolo Paulo. Como é que ele terminou a carreira? Bem, no gabinete, vivendo bem, sendo cercado pelos seus comandados? De forma alguma. Terminou preso, perdeu a cabeça pelo Senhor, terminou da pior maneira, que se alguém olhar e falar assim: o ministério do homem, olha, estava tão bem, poderia ter terminado pregando nas grandes praças, atraindo a multidão. Não, terminou perdendo a cabeça, morto. Mas por que causa? Pela causa de Cristo. E hoje a igreja é edificada por Cristo, mas nós usamos epístolas de quem? De Paulo. Olha o sucesso que foi o legado desse homem. Ele realmente, não importa mais, o meu nome vai estar lá, mas tudo que eu fiz apontava para Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em todo momento na vida de Paulo era Cristo, era o Senhor. Ele apontava a todo momento para o caminho que era Deus. Amém? E isso nós temos que entender. E quando nós vamos para a vida de João, nós também vemos o mesmo padrão. Um homem, que você não vê muita genealogia dele, um homem que do nada aparece no deserto sendo alimentado por gafanhoto e mel, um homem vestindo peles de animal. Você olha, o que é esse homem aí? Aí ele vem pregando depois de 400 anos de silêncio, de sem pregação. Tinha louvor, tinha o culto, tinha o sacrifício, mas o que não tinha? A palavra. Eles faziam os rituais, mas o que faltava? A palavra. Não tinha alguém que vinha com a palavra de Deus, não tinha um profeta. Quem foi o último precursor de uma nova era? João, o Batista. Não era João Batista não, meu irmão, é João o Batista. No contexto do povo da época, aquele ofício do homem que ele tinha, por isso que Jesus era Jesus, carpinteiro, era sua profissão, meio que assemelhava ao nome, João o Batista, porque ele batizava, mas ele trazia um batismo em si de arrependimento, que ninguém podia ver, um batismo que evidenciava aquilo que o homem tinha no coração. O homem se arrependia, ia até João, aceitava através da palavra, amém? E João ia lá e batizava aquele homem, o batismo de arrependimento. A palavra de João, ela foi se estendendo, ela foi avançando. O ministério de João, que foi muito curto, coisa de 1 ano e meio mais ou menos, foi indo, foi avançando. João foi sendo conhecido, propagando o evangelho de arrependimento. Mas qual era o ponto central do evangelho de João? Ele era uma voz do que clamava no deserto. O que era clamado no deserto? Endireitai as vossas veredas. João, ele era somente a voz, irmão. Você ouvia, eles ouviam a voz de João, e não era aquele cartaz, lá vem o João, o Batista, não. O que é que aquele homem que come gafanhoto, que está lá no deserto, o que aquele maluco está dizendo? Eu não sei quem é ele, mas o que ele prega é uma coisa estranha, que nós devemos nos arrepender e endireitar as nossas veredas, porque parece que vem alguém que é maior do que ele, que esse João que a gente está vendo crescer, ele não é digno de desamarrar a sandália. Então a mensagem de João era impactante porque ele era um homem que ninguém conhecia, era um homem que não tinha preeminência, mas a mensagem de João fazia menção a um homem que ninguém tinha conhecimento, a um homem que iria vir e ia revolucionar a história, que é Jesus Cristo. Então, o que nós devemos aprender com a vida de João? Nós não temos necessidade de aparecer, irmão. Amém? O meu nome, o seu nome, ele não tem que estar em evidência. João foi um ministério incrível, mas você vê João pregando dentro da sinagoga? Não.
Você consegue ver talvez nas escrituras João pregando nas grandes praças? Não. Um ministério contido, um ministério bem limitado geograficamente, mas um homem vindo da parte de Deus. O que é que limita, o que é que mostra um ministério de sucesso? E quando eu falo ministério, irmãos, esquece essa placa remanescente agora. A vida de alguém com sucesso. O que é que sela como sendo de Deus? Aqui a gente tem vários modelos. Por exemplo, a gente tem a Gabi, estudante, tem irmãos que trabalham, né? Irmãos já de mais idade, de menos idade. Então a gente tem vários contextos. Como é que a gente vai saber a vida da Gabriela é um sucesso? Se ela estourar na multinacional? Não. Peguei a mão para Cristo agora, né? Não. Como é que nós vamos saber? Se a vida dela for regrada em apontar o Senhor. Como é que eu vou saber se a vida do Rodrigo realmente foi um sucesso? Se a mensagem que ele trouxe apontava para Cristo. Se a vida que nós vivemos aqui, se ela aponta para o Senhor, é uma vida de sucesso. Isso para um cristão é o que vale. Irmão, eu não quero saber quem é que vai me aplaudir no final. No final da minha vida, quando eu estiver no caixão, eu não quero saber quem que vai chegar lá e falar, ó, aqui está uma mulher de Deus, aqui está um homem de Deus. Isso não importa. O que importa é se tudo que eu fiz em vida apontou para o Senhor. Se toda a mensagem que eu trouxe, de certa forma, levou as pessoas a aceitarem o noivo. É isso que vale, irmão. O sucesso de um homem, de uma mulher de Deus, não limita se o ministério da igreja é gigante, se o louvor que foi cantado foi nos melhores tons, se foi feito grandes obras físicas. Não. Como é que foi a vida? Como é que ele viveu? A mensagem que essa pessoa sempre pregou e que ela buscou viver era: este é o Cristo. Olhar em tudo que ele faz. Este é o Cristo. Busquem Ele. Este é o Senhor. Busquem Ele. Saber quem você é o importante, assim como João sabia. Saber que Cristo você serve é o importante, porque isso João sabia. Nesse contexto de João 3, você vê que aqueles discípulos de João, que não andavam segundo os ensinamentos de João, mas que apontavam para o Senhor, os discípulos de João chegam para ele: ô mestre, aquele porque o Senhor tem apontado, ele também está batizando. O ministério dele está apontando, não só apontando, ele está passando o seu. Ele está sobrepujando o seu ministério. Irmão, isso dá um problema. Isso dá um pepino. Você sabe, né? Quando se coloca seres humanos em nível de comparação, nossa, ali você percebe, irmão. Ali você percebe quem é crente e quem não é. Começou, olha, você viu? Fulano não prega mais que você. Ali você vê, irmão, quem realmente está ligado no status, no nome, quem realmente faz as coisas acontecer para Cristo e não pelos homens, é nesse momento. Olha, a irmã lá canta melhor que você. Nossa, é ali, é naquele momento. Aquele irmão lá dizima mais que você. Aquele irmão lá, olha, ele faz mais coisa que você. Como que você vai ser vacinado aqui nessa noite contra essas coisas? Da melhor das opções, assim como João sabia e estava passando por esse momento, que ele cresça e que eu diminua. Amém. Glória a Deus. Ponto. Prega o melhor que você, que ele cresça, que eu diminua. Canta o melhor que você, que ele cresça, que eu diminua. Fulano tem mais unção que você, que Jesus cresça e que eu diminua. Esse é o antídoto, irmão. Não engalhar com essas coisas. Você está vendo como que aí você pega e você fala assim que tem razão. Se é que Cristo que tem que crescer, se eu trabalho para o nome dele, se o que eu faço é para que o nome do Senhor seja engrandecido, se quando eu canto, quando eu prego, eu sempre falo que não busco aprovações do homem, mas se esse homem me critica, eu fico chateado, eu fico murcho, eu já quero largar a mão de tudo,
na verdade, nunca foi para Cristo crescer. Era para o meu nome estar em cima. Era para eu subir em cima de quem? Do sangue dos mártires. Era para eu subir em cima da cruz de Cristo e elevar o meu nome em cima de tudo isso. Quando nós nos chateamos com isso, por trás disso, por trás de toda chateação, nosso coração grita por isso. Não era Cristo que era para aparecer, era o meu nome. Porque quem prega Cristo, irmão, quem canta para o Senhor, ele não se importa em quem vai aplaudir, ele não se importa se ele vai ter tapinha nas costas, ele não se importa se as pessoas vão gostar dele. Ele prega a mensagem com elegância, aquilo que Deus mandou, com respeito, com fidelidade, assim como fez o precursor, João Batista. Pregou, ensinou, os discípulos foram indagar, é isso mesmo, não tem nada demais nisso. João falando, né? Tá tudo certo, gente. Isso aí, ele fala aqui, ó, o verso 27, resposta de João: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for lhe dada do céu. As mesmas palavras de Cristo diante do seu tribunal. Isso aí que ele está fazendo é a vontade de Deus para a vida dele. O que eu estou fazendo é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Então isso aí quebra todo o ego humano. Todo o ego humano. Hoje você vai pregar numa garagem. O que importa é o nome dele crescer e o meu diminuir. Não importa quem seja, irmão. Isso quebra o ego de qualquer um. Isso nos coloca na posição que Deus quer. Todo mundo quer pregar, quer cantar, quer fazer acontecer nos grandes polos. É mais fácil você fazer as coisas nas grandes comunidades, com mais recursos, com mais gente. Mas o que importa tudo isso? O que é que Deus vai aprovar no final? A mensagem. A mensagem. O que está sendo feito? É para aquelas pessoas ali, para girar tudo em torno deles mesmos? Ou se tudo que está sendo feito no momento do culto, da palavra, o que aquela igreja está vivendo é para que eles sejam promovidos? Porque hoje é assim. Coloca-se lá, quem é que vai pregar? Fulano de tal, enche a igreja. Quem é que vai cantar? Fulano de tal, enche a igreja. Sendo que na verdade, eu ouvi um testemunho uma vez disso, que era um pastor daqui. Ele ia pregar no Rio de Janeiro, se não me engano, e ele ligou, e eu não lembro se ele perguntou alguma coisa sobre a mensagem. O pastor lá falou assim: irmão, fique tranquilo, porque aqui na igreja sempre quem prega é Jesus. Fique tranquilo, porque aqui na igreja sempre quem prega é Jesus. Por quê? Não importa quem é que vai pregar, irmão. Não importa, o que importa é que ele cresça e que nós diminuamos. O que importa é que Cristo sobressaia sobre tudo e Ele seja exaltado em todos os momentos da nossa vida, do nosso culto, do nosso louvor. É Ele quem tem que ser exaltado. Cada ser humano só tem a função de amigo do noivo. Você consegue se alegrar com esse título? Amigo do noivo? Tem um ministério em cima disso. Eu fiquei, estava vendo um vídeo sobre isso na pregação, e parece que tem um ministério nos Estados Unidos lá, que o nome do ministério é esse: Amigos do Noivo. Bonito, né? Achei elegante. Amigos do Noivo. Somos nós. Sou eu, é você, amigo do noivo. No contexto de Jesus Cristo, judaico, né? Judeu, o noivo, ele tinha sua proeminência no casamento. Tudo aquilo era voltado para o noivo. E quando a gente olha para a igreja do Senhor, nós também estamos sendo preparados para o casamento. Cristo noivo, a igreja noiva. As bodas do Cordeiro se dará na volta de Cristo, quando ele vai arrebatar a sua igreja. João, ele diz no verso 29 que a alegria dele já tinha sido cumprida. E se encaixa nisso, irmão. Se encaixa nisso. A alegria de João era ver que ele estava adornando a esposa. Isso já é um cargo de altíssima confiança. Não dá para contar no dedo quem você pode colocar perto da sua esposa, né? No mundo que a gente vive hoje aí, não dá para a gente confiar muito. Não dá para a gente confiar em muita gente, não. Imagina, a quem você confiaria a sua esposa ou seu esposo para cuidar? A esposa de Cristo, a igreja,
estava confiada a João. João se alegrava em saber, a alegria dele, o ponto máximo da sua alegria era saber que ele assiste, não é assistir no sentido de ver, é assistir no sentido de assistência. Ele serviu a igreja pregando a palavra, ele se alegrava em ouvir e o coração dele se alegrava com a voz do esposo. E muitas vezes é o contrário do que nós temos como igreja. Às vezes nós não queremos assistência, não queremos dar assistência à igreja, amém? Nós não queremos ajudar a igreja, nós não queremos ouvir a palavra que a igreja tem, e muito menos nos alegramos com aquela palavra que vem, né? Dá aquela chinelada nas costas, fala, não gostei não. João não, ele assistiu à igreja, ele deu assistência, ele ouviu a palavra do noivo, ele ouviu a voz do esposo, e aquilo era o ponto máximo de alegria de João. O meu ministério, gente, João Batista falando para os discípulos dele, já está concretizado. Eu assisto, eu vejo o noivo, eu escuto o noivo, e eu me alegro na voz do noivo. Amém? Amém. Me alegro na voz do noivo, porque o meu gozo está cumprido. A minha alegria é essa, de ver o corpo sendo edificado, de ver a igreja sendo acrescentada, de ver Deus manifestando. Essa deve ser a alegria de todo pregador, de todo crente, ver a igreja sendo estabelecida e o reino de Deus avançando. Surgiu um menino hoje aqui, cheio do Espírito Santo, que me ultrapasse em inteligência, em sabedoria. Meu querido, está aqui, a palavra é sua, o microfone não é meu. Avance o reino, faz o seu voo, leve o mais longe que você conseguir. É isso que você vê? Surge alguém na igreja, irmão, que lá ameaça, hein? Você viu a voz? Você viu o tostão da voz dele? Você viu como é que ele fala do grego, do aramaico, do hebraico? E ameaça. Vamos lá. Sumir com ele daqui. Por quê? Ministérios que não são firmados no crescimento do nome do Senhor. Ministérios que não são estabelecidos em cima do ele cresça e eu diminua. Tem até um vidinho, né? De uma menina, de um rapaz, ele vai cantar e ele fala que eu cresça e ele desapareça. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Eu vou mostrar para vocês. Que convém, ele vai cantando no meio do louvor e ele fala que eu cresça e que ele desapareça. E em muitos lugares é assim. O que importa é eu cantando bonito, o microfone está alinhado na minha voz, a minha palavra está sendo propagada, o meu nome está sendo levado aos quatro ventos. Você tem profecia disso, irmão. Eu vejo aqui gente dentro da igreja, o seu nome será soprado a quatro ventos. Grande coisa. O nome de ninguém tem que ser assoprado aos quatro ventos. Que nome que tem que ser assoprado, levado, encaminhado aos quatro ventos? O nome de Cristo. Somente Ele tem o poder para curar, para libertar, para salvar. Você pode citar o meu nome em quantos idiomas você quiser, não vai acontecer nada. Mas cita o nome de Cristo, demônios se estremecem e saem, curas são efetivadas, libertações acontecem, porque no nome do Senhor há tudo isso. Amém? Então convém que Ele cresça, convém que Cristo apareça. Que família abençoada, irmão. Glórias a Deus. Irmão, que emprego abençoado que você tem. Glória a Deus. Irmão, que saúde abençoada que você tem. Glória a Deus. Irmão, que igreja que você participa. Glória a Deus. Ele tem que crescer. E eu nem saí do texto ainda, meu irmão. Você vai embora tarde hoje. Amém? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais o homem aparece, menos Cristo se faz naquele lugar. Grave isso, irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Quanto mais o nome do homem aparece, mais o nome do Senhor está sendo diminuído. Porque eu não
culto abençoado, quando você sai daqui, você tem que falar, irmão, que palavra, nossa, Jesus tocou no meu coração, que bênção. Agora, quando começa, olha, você viu lá como que o irmão prega? Isso já não importa mais. Assim como João, convém que ele cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Algumas traduções, por exemplo, a Nova Versão Internacional, ele deve se tornar maior e eu devo me tornar menor. Cristo, a proeminência, o objetivo maior de todo o culto, toda a palavra, é apresentar o Senhor, o nosso líder, o nosso maior, e nós venhamos a diminuir. Nós só somos o noivo, nós somos só amigos do noivo. A Nova Tradução Vida colocou, ele deve se tornar maior e maior, e eu devo me tornar cada vez menor. Irmão, você começar a ouvir muito o nome, Rodrigo para cá, Rodrigo para lá, a irmã Jennifer para cá, a irmã Sabrina para lá, a irmã, o nome das pessoas que fazem, a irmã Silene, a irmã Zilda, está fazendo isso, olha, você viu como é que é aquilo, irmão, o nome do Senhor, você viu como é que Deus tem usado o irmão, você viu como é que Deus tem usado a irmã, parte de cima para baixo, não é de baixo para cima, amém? É de cima para baixo, nenhum poder, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Olha como a irmã está pregando, olha como o irmão está pregando, olha como tem sido o louvor, olha como nós estamos sendo edificados pelo Rodrigo, pelo Senhor. Pelo Senhor, por Deus, nada acontece se não for por Ele. Amém? Nada acontece. A nossa alegria está em preparar. No momento do culto, que alegria que dá ver a igreja se alegrando no louvor. Oh glória, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está usando, Deus está transformando, necessário que Ele cresça. Lucas diz no capítulo 14, verso 11, porque todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que si mesmo se humilhar, será exaltado. Não tem o eu que, olha irmão, pode deixar que eu prego, eu faço, quanto mais eu tiver, menos de Cristo tem. Agora, quanto mais da graça do Senhor tiver, menos de mim vai ter. É palavra e Cristo e pronto. Não tem aquele negócio, certa vez fui em um lugar, certa vez estava eu, em outra oportunidade estava eu. Isso não importa, irmão. Isso não importa. O que importa é aquilo que Cristo faz. É aquilo que o Senhor faz, é isso que importa. Para a gente tentar ilustrar isso com uma coisa terrena, para dar entendimento bem preciso, eu não sei se você tem acompanhado a seleção brasileira de futebol. Ela é um time aonde se escolhe, ou deveria se escolher, os melhores jogadores. Mas sempre tem aquele jogador que sobressai. E ele é quem? O 10. Ele é o 10 da equipe. Ele é o capitão. Ele é aquele que dentro das 4 linhas, ele comanda o seu time. As ordens de quem? Do treinador. Quando você escuta muito o nome do treinador, é porque o time não anda bem. Quando você escuta somente o nome do treinador, o treinador fez isso, o treinador fez aquilo, é porque as coisas não estão bem. Quem é o nosso time? A igreja, os irmãos. Quem é o jogador fundamental que todos nós devemos sempre tocar a bola para ele? Sempre procurar ele em campo. A bola veio para você, irmão. Você tem a oportunidade de pregar. Para quem você vai tocar a bola? Para o camisa 10. Então você recebe a oportunidade, você está com a bola, você levanta a sua cabeça, cadê ele? Quem é ele? Cristo. Ele é o homem que decide o jogo. Ele é o homem que governa tudo dentro dessas 4 linhas do campo, da igreja. É o Senhor. Então a todo momento, cadê o 10? Cadê Cristo? Está lá, bola para ele, manda para ele. Não é uma questão de jogo, irmão, é uma questão de entendimento. Nós buscamos o Senhor em todo momento do culto. Cadê o Senhor? Ah lá, vamos nele, prega ele, busca ele.
É Ele que vai resolver essa partida para nós. No momento de aflição, cadê o Senhor? É Ele quem vai à frente. No momento de vitória, cadê o Senhor? É Ele que levanta a taça. No momento de alegria, é sempre Ele que aparece. Por quê? Ele é o 10. Ele é o capitão. Ele que comanda. Tem um jogador ruim, aquele que não serve para nada, vai estar ali só para ocupar a posição. Amém? Só para ocupar a posição, só para estar no time. Mas Ele resolve. Ele resolve sozinho. Deixa ele sozinho, mas como não tem como jogar sozinho, põe lá uma meia dúzia para ajudar e toca a bola para ele. Ele resolve. Entenda isso. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Amém. Quando você observa aquelas comemorações de final, de qualquer campeonato que seja, o que acontece? Vai o capitão lá, ele pega a taça e ele levanta. O jogador, o restante do lado, fica o quê? Fica pulando lá, alegre, né? Legalzinho, sei o quê, ele assim, ganhando. Aí o capitão tá lá, com a taça de campeão na mão. Você viu alguém falando assim, essa taça aqui? Não, porque todo mundo sabe, mérito do capitão. Ele regeu o time, ele guiou o time até a vitória, ele tomou conta dentro de campo, ele respondia pelo time. Nós somos desse jeito. Quem que responde por nós? O Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém. O que é isso? Glória a Deus. Ele é o nosso capitão. Não tem que vir bater com a gente. Com o Senhor. Ele é quem redime a nossa alma da perdição. Ele é quem nos livra do laço do passarinheiro. Ele é quem nos livra os nossos pés de resvalar e cair. Ele que nos guarda. A nossa vitória depende do Senhor. Amém. Agora, detalhe para você dar uma glória aí depois. Ele não machuca o joelho e fica lá 2 anos fora. E agora? O que vai ser do time? Não tem isso, sabe? Não tem. Ele não faz, não dá atestado, fala, não posso jogar, tô contundido. Não tem isso com o Senhor. A Bíblia diz que não tosquelejará o guarda de Israel, não dormitará aquele que te guarda. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então convém que Ele cresça e eu diminua. Amanhã eu não posso estar aqui, amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã pode haver outro aqui, outro para cantar, outro para orar, outro para fazer, pode renovar a igreja. Mas o que não pode acontecer é que o homem cresça. Que tem que andar de vento em polpa é que ele cresça e nós diminuamos. Quanto menos falarem o seu nome, irmão, mais no caminho você está. Quanto menos citarem você, mais no caminho você está. Vai chegar no final aqui, você vai se sentir glorioso. No nome de Jesus, você vai ver. Vai chegar a sua hora, calma. Por enquanto é a hora do Senhor. Mateus 20, do 20 ao 28, acontece a mesma coisa. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Aproximando-se de quem? Do Senhor. E ele lhe diz, o que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, restante dos discípulos, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de mundo. Você vê que entre os discípulos de Jesus também tem o quê? A mania da grandeza. A mãe, né, desses 2 discípulos aqui, dos filhos de Zebedeu, que são Tiago e João,
ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, quando o seu reino for instaurado, põe um de cada lado aí. Ou seja, coloca os dois aí como cabeça, põe eles aí como chefe, né? Aí Jesus fala para ela de forma bem clara: isso não compete a mim, isso é com meu Pai. Mas, né, com os meus discípulos, não é assim que funciona. Não é assim que Deus vê. O que é que Deus vê? O que é que Deus procura? Quer ser grande, irmão? Trabalha para o reino. Quer ser grande perante Deus? Seja amigo do noivo. Cuide da igreja. Cuide dos irmãos. Prega a palavra. Aí você vai ver o quão grande você vai ser quando você for amigo do noivo. Quer ser o primeiro? Sirva o menor. Quer ser grande? Quer aparecer? Sirva, trabalhe, não o contrário. Aí você será grande. O seu nome automaticamente, irmão, vai correr. Quando você dedicar para o Senhor, sem engalhar com qualquer coisa, sem buscar, sem fazer por aquilo, o seu nome automaticamente será soprado por Deus. Mas não é algo que você procura. Não é aquilo que não é aquilo que você acorda. Meu Deus, meu nome tem que ser conhecido. Eu tenho que pregar numa igreja grande. Eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Eu tenho que ter uma roupa que não. Quer fazer uma coisa para o Senhor? Comece. Quer ser grande? Comece. Quer sentar em lugares altos junto a Deus? Comece servindo a igreja. Seja amigo do noivo e se alegre com isso. A minha vontade, a minha vocação, a minha alegria é servir. Se é um irmão, se eu estou fazendo bem para esse irmão, se eu estou ajudando ele a caminhar, para mim é o que importa. Para mim é o que vale. Para mim o que importa é saber que de alguma forma eu estou sendo amigo do noivo. E ele vai chegar para esse casamento. Eu estou tendo um cargo de confiança do Senhor. Agora, esse engalfinhamento que tem o irmão com o outro, porque um prega mais, o outro prega menos, que um é assim, que um quer escala, que um quer pregar todo domingo, que um quer pregar na ceia, e se não der oportunidade chora, e não sei o que, não sei o que. Sabe o que isso mostra? Que essas pessoas nunca estão olhando para o crescimento do nome de Deus, estão olhando para o seu crescimento. Eu lembro de um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse que uma irmã chegou na igreja dele, deu um papelzinho para ele, falou: pastor, eu tenho uma palavra para entregar para essa igreja. E aí acabou a pregação lá, acabou o culto. A irmã chegou brava até ele lá e falou assim: eu estou muito triste com o senhor. O senhor impediu o Espírito Santo de falar na igreja. Aí ele pegou e falou assim: tudo bem, irmão, então agora só pode falar. Pode falar que eu vou ouvir. Porque a senhora tem para trazer para a igreja e eu levo para a igreja. Aí ela falou assim: não, mas isso aqui era algo que era para eu ter entregado para a igreja. Eu falei assim: mas eu não te conheço, eu não sei de onde a senhora vem, eu não sei que mensagem a senhora traz, a senhora não faz parte desse ministério, como é que eu vou entregar isso aqui para a senhora? Disse que ela foi embora, que já nunca mais voltou. Você acha que realmente aquela irmã estava interessada em levar uma palavra de Deus? Ela ia ficar ali assim: pastor, Deus manda entregar isso e isso para a igreja. Somente comunica. Não importa quem trouxe. Analisa, ora e pronto. Pronto. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber quem pregou, quem trouxe, de que parte veio. Isso é muito longe daquilo que se vê. Isso é muito longe daquilo que Deus espera de nós. Que Ele cresça e nós diminuamos. João capítulo 1, verso 21, você vai ouvir a mesma declaração. A palavra do Senhor diz, verso 19. João capítulo 1, do verso 19 a 24. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram em Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então que é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías no capítulo 40. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois,
se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ou seja, o que João está dizendo? Quem eu sou não importa. Eu sou não importa. O que importa é que ele cresça. O que importa é que está no meio de vocês. O que importa é que vocês deem ouvidos à minha voz. O que importa é que vocês recebam a mensagem. Endireitem as vossas veredas. Se vocês acham que eu prego duro, que essa palavra machuca, que é uma palavra de arrependimento, vocês não sabem quem é que está vindo aí. Não busquem aprovações dos homens. Busquem aprovações de Deus, que além de condená-los, pode mandar a alma de vocês para o inferno. Temam a Ele. Essa é a mensagem gloriosa do Senhor para a salvação do pecador. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Endireitai as vossas veredas. Agora, quem é que pregou isso? Quem é que cantou isso? Ah, foi fulano. Ah, então isso aí? Não. De quem a palavra está falando? Do Senhor. Quem é que deu crédito à pregação? Diz Isaías. E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Diz o profeta Isaías. Quanto menos o nosso nome aparecer, é melhor. Quanto menos o nosso eu estiver antes do nome do Senhor, é melhor. Esses dias, eu fui participar de um culto. Aí os irmãos brasileiros já sabem da história. Aí estava tudo tranquilo, irmão, tudo de boa. Aí deram oportunidade lá para um irmão lá estar com a palavra, e ele era dirigente de uma casa de recuperação. Irmão, aquele hora começou a falar, foi começando a dar agonia. E começou. Faz 3 anos, irmão, que eu estou na frente dessa obra aí. Faz 3 anos que eu estou na frente dessa obra, e eu faço, e eu não sei o que, e eu não sei o que, e eu estou lá dedicando. Irmão, eu não me lembro de ter ouvido de uma vez que o irmão falar assim: aquele negócio lá está de pé por causa de Deus. Até ele, se ele estiver na frente ainda, não sei, né? Até ele, se estiver na frente,